5 modalidades da fofoca, o pecado da palavra. Sim, é pecado. Falar levianamente dos outros pode causar grandes danos que nem sequer imaginamos. Uma das categorias de pecado que costumamos minimizar com mais frequência são os pecados da língua ou da palavra. No entanto, talvez a maneira mais comum de pecar seja precisamente o mau uso da palavra. Com grande facilidade, quase sem pensar, nos envolvemos em fofocas, conversas fiadas, mentiras, exageros, ataques venenosos e observações sem caridade. Com a língua podemos espalhar o ódio, incitar os outros ao medo e à malícia, espalhar a desinformação, atiçar a tentação, desencorajar, ensinar o erro e arruinar reputações. Não há dúvida de que podemos causar grandes estragos por meio do dom da palavra, com o qual poderíamos fazer tanto bem. E também podemos causar estragos por omissão, já que com frequência ficamos em silêncio quando deveríamos falar. Deixamos de corrigir os erros do próximo quando deveríamos abordá-los com a devida discrição e gentileza. Em nossa época, o triunfo do mal é largamente amparado pelo silêncio dos bons, pelo nosso silêncio como povo cristão inclusive. Os profetas devem anunciar a palavra de Deus, mas nós muitas vezes encarnamos aquilo que Isaías diz em 56:10. Os vigias de Israel estão cegos, todos eles carecem de conhecimento. Todos eles são como cães mudos, que não podem ladrar. Eles mentem, sonham e gostam de dormir. Bem disse São Tiago: todo aquele que não peca no falar é varão perfeito. É verdade que nem todo pecado de palavra é grave ou mortal, mas também é verdade que podemos infligir grandes males com a nossa fala. Por isso os pecados da língua podem chegar sim a ser graves e mortais. Jesus nos adverte: os homens terão de dar conta no dia do juízo de toda palavra inútil que tiverem proferido. Mateus 12, versículo 36. Com tudo isso em mente, vamos nos concentrar hoje num aspecto dos pecados da palavra, que comumente chamamos de fofoca. Numa definição geral, esse termo pode se aplicar a comentários triviais sobre a vida alheia, mas quando considerado especificamente como pecado, a fofoca consiste em falar de alguém de modo injusto, seja mediante a mentira, seja mediante a divulgação de assuntos pessoais ou privados que não dizem respeito a ninguém, exceto a própria vítima da fofoca. Geralmente, a fofoca envolve conversas inapropriadas e sem caridade sobre pessoas que não estão presentes. Além do mais, a fofoca quase sempre acrescenta erros e variações na informação que é transmitida. Santo Tomás de Aquino inclui a fofoca em seu Tratado sobre a Justiça, na Suma Teológica, já que através da fofoca nós prejudicamos a reputação dos outros. O Catecismo da Igreja Católica também inclui as fofocas como matéria do 8º mandamento, o de não levantar falso testemunho. Com base nas diversas formas de injustiça no falar identificadas por Santo Tomás de Aquino, podemos mencionar várias modalidades de pecados da língua. Primeiro, a ofensa ou injúria. Consiste em desonrar uma pessoa, normalmente na presença dela própria, e que com frequência também diante de terceiros. A ofensa ou injúria é cometida de forma aberta, audível e geralmente motivada por impulsos de raiva e por desrespeito pessoal. Ela pode incluir xingamentos, insultos, palavrões e até pragas rogadas. No dia a dia, nem sempre nos damos conta de que a injúria é uma forma de ataque à reputação da pessoa ofendida, pois ao contrário da fofoca, que no geral é feita pelas costas, a injúria ou ofensa é jogada na cara da pessoa, que, portanto, teria a chance de se defender. Mesmo assim, a injúria precisa ser mencionada quando citamos os pecados da língua, porque ela caminha lado a lado com a desonra, prejudicando a boa fama da vítima. A sua essência é muito próxima da essência da fofoca. Injuriar é um pecado que tem a intenção de causar constrangimento ou desonra pessoal. Há maneiras mais adultas e mais cristãs de se resolverem os desentendimentos.
Segundo, a difamação. Consiste em falar mal do próximo de maneira injusta e pelas costas. É lesar o bom nome de alguém perante terceiros, mas sem que a vítima saiba. Esse tipo covarde de fofoca impede que a pessoa de quem se fala consiga se defender ou esclarecer aquilo que está sendo dito a seu respeito. Podemos mencionar duas modalidades de difamação. A calúnia consiste em dizer mentiras sobre alguém pelas costas, e a detração ou maledicência consiste em dizer verdade sobre alguém pelas costas, mas verdades que são prejudiciais a esse alguém e que os outros não têm necessidade alguma de conhecer. Trata-se de informações que, por mais que sejam verdadeiras, têm o potencial de arranhar desnecessariamente a reputação ou prejudicar o bom nome da vítima diante dos outros. Por exemplo, pode ser verdade que fulano enfrenta certos problemas com a dependência química, mas esta é uma informação que não precisa ser compartilhada com qualquer um. Há momentos, é claro, em que é importante dividir certas verdades com os outros, mas somente se for com pessoas que, por justa causa, precisam conhecer essas informações. Além disso, as informações devem ser comprovadamente verdadeiras e não apenas baseadas em boatos. Por fim, só podem ser compartilhadas legitimamente as informações que são estritamente necessárias, evitando-se um relatório excessivo, motivado por curiosidades fúteis e mesquinharias. Terceiro, a murmuração-sabotagem. Podemos identificar ainda um tipo específico de fofoca, que muito se assemelha à difamação, mas que tem matizes particularmente graves. Enquanto o difamador fala pelas costas, visando prejudicar a reputação de uma pessoa ausente, o murmurador-sabotador é um mexeriqueiro que, além de falar pelas costas, ainda procura criar problemas concretos para sua vítima, levando as pessoas a agirem contra ela. Talvez ele pretenda prejudicá-la profissionalmente. Talvez o seu objetivo seja incitar reações de ira ou até de violência contra a vítima dos seus fuxicos. O fato é que o mexeriqueiro que pratica a murmuração quer incitar alguma ação contra a pessoa de quem ele está fofocando. Isto vai além do prejuízo da reputação. Neste caso, o fuxiqueiro pretende prejudicar, por exemplo, os relacionamentos, as finanças, a situação legal da sua vítima. Quarto, a ridicularização. Consiste em fazer as pessoas rirem de alguém, de alguma característica física ou comportamental da pessoa, do seu jeito de ser, etc. Isto pode parecer uma coisa leve, mas muitas vezes é um tipo de bochicho que se transforma em gestos de burla ou em palavras humilhantes e ofensivas, que diminuem a pessoa ou a desonram dentro da comunidade. Em não poucos casos, a ridicularização se transforma naquilo que hoje em dia se tornou conhecido por bullying. Quinto, a maldição ou praga. É o desejo publicamente expresso de que uma pessoa seja vitimada por algum mal ou sofra algum dano. A praga pode ou não ser rogada diante da própria vítima. O fato é que se trata de um tipo de pecado da língua que também provoca a desonra da vítima diante de terceiros. O objetivo de se maldizer alguém, com frequência, é incitar os outros a terem raiva desse alguém. A seriedade desses pecados. A seriedade desses pecados da palavra ou da língua depende de uma série de fatores, entre os quais o alcance do dano cometido contra a reputação da vítima, as circunstâncias de lugar, tempo e linguagem utilizada, e quantas e quais foram as pessoas que ouviram os comentários venenosos. Se não houver intenção de prejudicar a vítima, a culpa do pecador até pode diminuir, mas não se elimina o fato de que falar mal dos outros é um pecado em si mesmo. Desonrar uma pessoa, especialmente com a intenção consciente de prejudicar a sua reputação e a sua posição diante dos outros, é um pecado que, além do mais, pode facilmente se tornar muito grave. Um dos tesouros mais preciosos de qualquer pessoa é a sua reputação, já que nela repousa a sua possibilidade de se relacionar com os outros e de se envolver em quase todas as formas de interação humana. É muito sério, portanto, prejudicar a reputação de alguém.
Por mais que esse dano possa parecer leve em muitos casos, não podemos descartar que aquilo que consideramos coisa pequena pode causar, na verdade, danos muito maiores do que imaginamos. São Tiago nos diz a respeito da língua fofoqueira. Uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena fagulha. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre as partes do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e inflamada pelo inferno, incendeia todo o curso da nossa vida. E quando é necessário falar algo sobre alguém? É verdade que às vezes precisamos ter conversas necessárias sobre pessoas que não estão presentes. Talvez estejamos em busca de conselhos para lidar com uma situação delicada. Talvez precisemos de algum incentivo para lidar com uma pessoa difícil. Ou tenhamos que fazer uma legítima verificação de fatos. Talvez, especialmente em contextos profissionais, sejamos convidados a fazer alguma avaliação sobre colegas, funcionários ou situações. Em casos como estes, temos que limitar o escopo das nossas conversas ao estritamente necessário, abordando somente as pessoas e fatos que de verdade precisarem ser abordados. Ao procurar aconselhamento ou incentivo, devemos falar somente com pessoas que sejam de confiança e que possam razoavelmente ser de ajuda. Sempre que possível, devemos omitir detalhes desnecessários, entre os quais o próprio nome da pessoa de quem estamos falando. Discrição é a palavra-chave também nas conversas necessárias sobre o próximo. Em outras palavras, a discrição deve abrir espaço também para transparência em determinadas circunstâncias, como aquelas em que uma comunidade precisa tratar de certas questões de forma pública e clara. Como regra geral, no entanto, devemos manter sempre um grande cuidado com os pecados da língua ou da palavra. Com muita facilidade, afinal, corremos o risco de arruinar a reputação e a dignidade dos outros por causa das nossas fofocas. A conversa fiada sobre os outros pode causar grandes danos, além de levar ao pecado todas as pessoas que tomam parte nesse tipo de conversa. O Salmo 141 eleva a Deus esta prece: Guarda minha boca, ó Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Nós também podemos fazer preces como esta, por exemplo. Ajuda-me, Senhor, mantenha o teu braço sobre o meu ombro e a tua mão sobre a minha boca. Põe a tua palavra no meu coração, de modo que quando eu falar, sejas tu, na verdade, aquele que fala por meio de mim. Amém.